7h33, 7h33, estamos recebendo aqui nos estúdios do Informação, estamos recebendo a vereadora Chiara Ranieri, vem bater um papo conosco aqui a respeito das últimas movimentações, assuntos importantes. Chiara, eu queria começar, ao invés de entrar efetivamente na questão da sessão de ontem, do ponto de vista da comissão processante, ou das comissões processantes, eu queria começar falando de uma notícia boa. Você apresentou um projeto e ele foi aprovado, é um projeto importantíssimo. Eu, quando ouço essas coisas, eu fico me perguntando como é que isso ainda não existia numa cidade do tamanho de Bauru, com a importância dela. Bom dia, seja bem-vinda. Fala para a gente um pouquinho, rapidamente, desse projeto que você apresentou e foi aprovado ontem sobre a questão da gravidez na adolescência. Bom dia, Tizuco, Nelson e todos aqueles que estão sintonizados aqui na 94 FM. É mesmo uma grande alegria, é um projeto que houve uma dedicação de um gabinete todo, já de bastante tempo. Nós estamos já há alguns anos trabalhando em cima das informações sobre gravidez na adolescência aqui em Bauru, especificamente aqui em Bauru. Fizemos algumas audiências públicas, algumas discussões, algumas solicitações, e nós não tivemos avanços. Aí, por fim, nós fomos buscar legislações que pudessem garantir que algumas ações pudessem ser feitas no município de Bauru sistematicamente, né? Então, às vezes a gente se sente até um pouquinho passando por cima do executivo, mas é um caminho que a gente encontra, e essa legislação, ela tende a garantir que ações aconteçam durante todo o ano, no sentido de fomentar discussões, apresentar pesquisas, promover discussões com os jovens, com os adolescentes, em espaços próprios, né, porque a gente também teve um cuidado muito grande com as questões religiosas, então, não levar para dentro da escola, que é algo que nós sabemos que muitos pais têm restrição, a escola fica numa situação difícil. Então, espaços adequados, né? E também manter os números que nós já estamos apresentando desde o início dessa legislatura atualizados, e que eles sejam apresentados anualmente para a sociedade, porque nós precisamos entender se nós estamos melhorando os nossos indicadores ou não. O que foi apresentado em audiência pública pela doutora Albertina Duarte, que é quem coordena o Programa de Saúde do Adolescente no estado de São Paulo, e uma das pautas é a gravidez na adolescência, ela participou de uma das audiências e disse que Bauru não acompanha a melhora dos indicadores que o estado vem acompanhando, né? Mas não acompanha porque não tem as ações que são já ações testadas e aprovadas em outras localidades, né? Então, é algo assim que nós cuidamos com muito carinho para que fosse uma legislação que trouxesse um benefício, né, a partir da aplicação. É mais uma filha. É mais uma filha, Tá certo. 7h37, Nelson Itaberá. Então, Chiara, eu acompanhei a audiência pública por causa da missão lá da Rádio e TV Pública, né, nesse tema essencial nas questões do dia a dia, e a reforçar com você, Chiara, que além da gente não ter os indicadores, por não ter política pública permanente, multidisciplinar, o que parece tão óbvio, né, no estado de São Paulo, a doutora Albertina apontou isso, e nesse sentido o projeto de lei vem para garantir essa ação essencial para que a gente saia da inércia. Os números assustam muito. Bauru tem 60% das adolescentes grávidas abandonando a escola. E 80% dos casos, o pai da criança desaparece. Nós temos a maternidade de Santa Isabel, seria quase óbvio imaginar, poxa, mas nós ainda não fazemos ação multidisciplinar, fazendo todos os vetores e todos os setores conversarem e agirem de forma permanente entre si? Algumas pessoas costumam dizer assim, mas o que tem? Uma menina de 12 anos engravidar, antigamente era assim. Uhum. As mulheres casavam muito cedo, mas é justamente essa é a questão. A questão, ela é uma questão de vida dessas meninas. Além de elas serem muito novas, elas serem
praticamente crianças, né? A gente fala adolescência, mas 12 anos, a gente olha para uma menina de 12 anos, É ou só um quando tem menino de 12 filha, é só anos. quando tem filha de 12, 13 anos que tem a dimensão do que é uma criança sendo mãe. E aqui em Bauru, por exemplo, nos dados que nós tabulamos, de 2018 a 2021, de 12 anos, nós tivemos 2 meninas tendo bebê. Absurdo. Que são números que não são números de gravidez, não. É de nascidos, bebês nascidos. De 13 anos, nós tivemos 18. De 14 anos, 60. 14 anos, 60 meninas em 4 anos. 15 anos, 142. Olha como aumentam os números. 16 anos, 267. 17 anos, 363, e 18 anos, 486, totalizando 1.338 mães adolescentes de 2018 a 2021. São informações importantíssimas. Se a gente vai para as regiões da cidade, a gente percebe, por exemplo, no Parque Jaraguá, né? Nesse mesmo período, foram 88 grávidas adolescentes, né? Que é um número que a gente tem que mais chama atenção num mesmo bairro. Pousada da Esperança, 77. Claro que nós temos bairros mais populosos, menos populosos, mais amadurecidos, mais joviais, mas esses números mostram que ali precisa de ações. A gente tem falado da Casa do Adolescente há muito tempo, porque, Tizogo, o que acontece, e o Nelson sabe muito bem disso, um adolescente, ele não quer ir no posto buscar camisinha. Por quê? Ele nasceu ali. Todas as pessoas que trabalham no posto conhecem a família, conhecem ele, fica constrangido. E as meninas da mesma forma, né, de falar que precisa conversar com alguém a respeito dessas questões. Então, a Casa do Adolescente, ela vem a ser um espaço que, entre outras coisas, também trata dessa questão. Então, isso é política de prevenção. Exatamente. Eu estou desde a minha primeira legislatura, desde 2010, mais ou menos, né? Trabalhando inclusive com a doutora Albertina, trazendo para Bauru, encaminhando na Secretaria de Saúde para que a gente tenha a Casa do Adolescente aqui. Pelo menos uma experiência para a gente avaliar com esses índices. Né? Vamos buscar fazendo a mesma coisa é que a gente não vai mudar. Ou não fazendo nada, a gente não vai mudar o quadro. Esse é um detalhe importante. Eu queria deixar um abraço aqui para o Dr. Marcos Cabelo, que está nos acompanhando. Opa! O Marcos, quando nós fizemos a primeira audiência pública, ele reuniu todos os médicos da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e olha, foi uma coisa maravilhosa, trouxe a equipe de São Paulo para conversar a respeito do que os médicos poderiam fazer nessa questão. Então, assim, é uma causa que mexe com todo mundo, viu, Tizoco? E quem atua na medicina, né, principalmente na área, como é o caso do Dr. Marcos, ele sabe que a prevenção, a informação. Obrigado pela audiência, doutor Marcos, valeu aí. 7h41, Kiara, a gente não tem muito tempo, mas temos ainda muitos assuntos. É que eu não podia deixar de abordar esse, porque esse é um momento de prestação de serviço. A comunidade precisa saber o que foi votado lá na Câmara ontem, nesse ponto especificamente, para saber o que precisa cobrar, não só do Executivo, mas também do Legislativo, no caso de colocar isso em prática. 7h42. Kiara, o que você me diz a respeito da discussão, votação e rejeição do pedido de comissão processante contra você ontem lá na Câmara? Já era esperado, né, Tizoco? Quem gostaria que Kiara estivesse por 4 meses numa tribuna, relembrando aquela sessão catastrófica que foi a sessão da concessão do esgoto em Bauru? Ninguém, né? Nenhum vereador gostaria. Eu já tinha ouvido a declaração do Renato Purini, do Fabiano Mariano, né, que diretamente a mim, na sessão não de ontem, mas da semana passada, porque foi na semana passada que seria votado, né, só não foi por uma questão que o Borgo acabou levantando de impedimento de votação no projeto, na questão da processante da mesa, e aí houve um tempo considerável, não houve tempo hábil para se votar a processante contra a minha pessoa. Mas, assim, a gente já sabia que não seria aprovada. Né? Não interessava. Desde segunda, no meu ponto de vista, não interessava, né? A estratégia inicialmente, que parecia fabulosa, passou a ser vista como... não tinha nem fundamento, né? Falou assim, quebrou um copo, mas tinha uma razão.
né? Era uma sessão em que todos estavam apelando para que ela fosse realmente encerrada. Né? Eram várias situações irregulares acontecendo sucessivamente. Então, assim, foi um simbólico, vamos dizer, né? Simbólico, inclusive, pela água, né? Mas, enfim, ou pela falta dela. A gente passa, eu falo, a pessoa que apresenta, quando a gente avalia também quem é a pessoa que fez, eu tinha feito uma crítica na tribuna à pessoa, né, na sessão anterior, então, assim, a gente tem que compreender também que às vezes a gente provoca além da conta, né, o nosso papel também é esse, ali na Câmara, e tem um retorno, né? É ruim a gente receber o pedido de uma comissão processante, eu não tinha recebido, foi a primeira vez, confesso para você que dá uma certa insegurança. Não é uma boa sensação. Não é, depois a gente pensa assim, nossa, mas seria legal, já pensou 4 meses falando daquela sessão? Alguém precisaria fazer isso, né? Eu topo. Nelson, mais uma pergunta para a gente concluir aqui com a Chiara. Não, ia concluir a questão da gravidez, Chiara, tema importantíssimo, né? Já atualizar a questão da CP aí, de que há uma convergência, infelizmente, entre o local das incidências que você deu, de gravidez na adolescência, do mapa de drogadição no município e da morte precoce de jovens, né? Muitos jovens menores de 18 anos, todo dia no noticiário local de todos os veículos, morrendo nesta mesma região da cidade, o que aprofunda ainda mais a necessidade de atuação para adolescentes no município em várias vertentes. Políticas públicas, né? Quando nós pegamos os números, a primeira coisa que nós pensamos foi em mapear pelos setores da cidade. Aí, a hora que nós olhamos pelos setores, nós falamos assim, não, vamos mapear por bairro. Aí fomos para bairro, aí a gente pegou a idade. Aí, depois que a gente pegou a idade, a gente pegou os meses do ano que mais nascem bebê. Aí então, assim, cruzando. são informações riquíssimas. Você fala assim, elas engravidam mais em tal mês, né? Por quê? Por que tem tanta droga, né? Nessas regiões que também tem mais grávidas adolescentes? Falta políticas públicas, falta política para a juventude, falta políticas, inclusive, para esses pais. Porque essas adolescentes muito jovens, elas tinham que estar sendo cuidadas. Elas são menores. E aqui a gente não está falando dos pais, porque eu não tenho a idade dos pais, que é outra questão. E algo que me incomoda muito nesse nosso país, Tizoco, é que uma menina, quando ela vai registrar o bebê, e o pai também é menor de idade, o registro sai só no nome dela. Não no nome do pai. Só ela tem responsabilidade. Só ela tem responsabilidade. Ela menor tem responsabilidade, o homem menor não tem. Não tem. E o bebê? E o bebê? Que proteção está tendo nesse sentido? Né? Então, é difícil, existe uma informação assim que muitos pais não assumem, né, a paternidade, e aí existem outras questões para se garantir quem é o pai, mas, gente, nós estamos falando de crianças, né? Então, assim, a proteção é aos 3, é o bebê, a mãe, é o pai menor também, e eu acho que nós precisamos crescer, amadurecer muito nesse sentido, porque o que nós estamos fazendo é um crime com todos eles. E tem uma discussão aí, não é, Chiara, que a falta dessas políticas e o tempo sem essas políticas vai criando já, se não sei se você conseguiu detectar isso na pesquisa, mas às vezes até mesmo já uma segunda geração de filhas de mães que foram que tiveram uma gravidez na adolescência. Você vai perpetuando uma situação. A grande maioria das vezes, essa jovem, essa adolescente que engravidou, ela engravida rapidamente, ela tem mais um bebê ainda na adolescência, e é quase que uma condição também que se percebe familiar. Quando a mãe dessa jovem engravidou também ainda muito jovem, ela repete um comportamento. Um padrão. Né? Então, eu acho que nós precisamos criar algo que rompa esse ciclo, porque os problemas são muito grandes, né? Essa mãezinha, ela vai parar de estudar, ela não vai conseguir trabalhar porque ela tem um bebê para cuidar, economicamente ela é vulnerável. Ela não tem creche para deixar a criança. Ela não tem, assistência não dá conta, né? Então são problemas que vão ser
levados para uma vida toda. Emocionalmente, essa menina, ela vai carregar aí problemas de relacionamento para o resto da vida, Tizoco. É muito complicado. São 7h48, a gente já está um pouco além do tempo, mas eu preciso colocar mais 2 minutos aqui para você, Chiara, para que você possa nos responder ou reafirmar aquilo que você colocou no sábado na reunião, no evento do PSB, onde você estava presente, Rodrigo, uma série de outros representantes desses partidos, até partidos próximos, né, do seu União Brasil, quando você colocou a possibilidade de uma pré-candidatura à prefeitura, a depender de como isso vai ser organizado nessa frente. É essa mesma expectativa? É esse o alvo? Você se colocaria à disposição? Na verdade, nós estamos, assim, desde o ano passado conversando, sabe, Tizoco? São 6 grupos, né? Eu falo grupos porque quando a gente fala de federações, a gente considera um só. E aí, era uma busca por uma pessoa que pudesse representar uma frente ampla. E alguns nomes apareceram, inclusive do Rodrigo Agostinho, né, que tem aí os compromissos com o IBAMA. Inicialmente seria o nome mais forte que esse grupo pensava. E aí os nomes foram surgindo, depois foram desaparecendo. Como acontece sempre. Não precisaria ser alguém do grupo, mas alguém que o grupo pudesse estar junto. E aí o grupo também meio que se desmobilizou, deixou de ser grupo. Obviamente, cada federação ou cada partido começa a pensar, na hora de montar a chapa de vereadores, quem poderia ser o candidato também a majoritária, prefeito. E aí, nesse sentido, começou a haver uma movimentação de que o meu nome seria um nome de consenso desse grande grupo. E eu resisti bastante, mas dadas as circunstâncias, ao cenário eleitoral que se aparece, eu acho que talvez seja um nome, né, uma possibilidade, sim, e a gente tem as responsabilidades da gente com a cidade, né, Jesus? Para mim, muito mais fácil seria ser candidata à reeleição à Câmara, né? Eu fui a segunda mais votada na eleição passada, então acredito que eu me sairia muito bem. Mas, às vezes, a gente precisa, em nome da cidade, criar possibilidades, né? E aí, nesse sentido, eu tenho falado que se hoje, né, se União Brasil apoiar a candidatura com recursos do fundo eleitoral, eu aceitaria, sim. Tá certo, tá dada a resposta. A gente teria muito mais assuntos para colocar, mas é bom você fazer uma entrevista curtinha, porque fica sempre aquela vontade de quero mais. E é claro, a gente vai voltar a trazer aqui a Chiara, juntamente com outros convidados que vão passar pela nossa bancada, e em se tornando realidade, mesmo que seja ainda a pré-candidatura, esse assunto vai voltar à baila. Chiara, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter vindo conversar com a gente. Nós teremos outras oportunidades e parabéns mais uma vez pelo projeto aí do trabalho da gravidez na adolescência. Com certeza, Tizoco. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na 94 com vocês, viu? A gente tem um carinho muito grande pelo jornalismo da 94, saiba disso, um respeito enorme, e a gente fica à disposição, viu? É só dar um alô que nós estamos aqui. Obrigado. 7h52.